Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Finalmente chegamos agora em 2 Samuel, no vídeo passado, falando do capítulo 1, onde Davi ele se encontra com uma amalequita. Anteriormente ele estava lutando contra os amalequitas, provavelmente um conseguiu escapar, e esse amalequita se encontra com Davi. E ele diz para Davi que ele matou o rei Saul, e estava trazendo a coroa, esperando assim ser recompensado pelo rei por causa dessa atitude que ele tinha feito, matando assim o inimigo do rei Davi. Porém, Davi faz exatamente o contrário, castiga ele, punindo ele com a morte, ele é morto, e Davi lamenta a morte de Saul, onde eu discorri e falei sobre a cultura do ódio, que de fato vivemos num mundo que tem muito ódio, as pessoas guardam muito rancor, ódio, nos relacionamentos, na política, na religião. Quer dizer, vivemos num tempo onde o ódio ele é crescente. E a própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor esfriaria. Ora, se o amor esfria, o ódio aumenta. E agora chegamos aqui no capítulo 2, onde acontece aquilo que é mais maravilhoso. É maravilhoso. Que é o decreto, é o momento da vitória. Essa briga toda de 1 Samuel, nós estamos narrando aqui, falando aqui, é sobre o cumprimento da promessa de que Deus prometeu que Davi seria rei, não haveria a menor condição, de repente se tornou possível e de repente voltou a se tornar impossível. E agora aqui chega o momento maravilhoso. Que dia, hein? O que estava passando na cabeça de Davi, quando chega nesse dia aqui? O dia que acontece, é decretado, é entregue, a promessa se cumpre. E eu quero entender que é isso que há de acontecer na sua vida, Deus vai cumprir a promessa, você vai começar a viver esse dia maravilhoso, o dia de alegria, de felicidade, de contentamento, que é o dia da vitória. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4 diz assim: Então vieram os homens de Judá, antes de acontecer isso aqui, Davi pergunta para Deus o que ele deve fazer, uma vez que ele sabe que Saul morreu. E Deus fala que é para ele voltar para a cidade. E disse o Senhor, sobe, e falou Davi, para onde subirei? Então disse, para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também suas duas mulheres, Aionã, Jezarrita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E fez assim Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então aqui ele é coroado rei. Mas, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Então vieram o povo de Judá. Olha, mas não era para você ser ungido o rei de Israel, de todo um país? Mas não, agora o que acontece aqui é que ele passa a ser o governante, rei de um estado. No versículo 8, olha o que acontece. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tornou a Isbosete, que é um dos filhos de Saul que sobreviveu, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e constituiu o rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Então, no mesmo momento que Davi estava sendo levantado o rei de Judá, esse Isbosete, que é o filho sobrevivente de Saul, estava sendo levantado como rei de Israel. Que coisa, hein, irmão? Não era o tempo da promessa se cumprir e tal, mas parece que aqui há uma resistência. E às vezes isso não acontece com você, às vezes parece que está narrando um pouco a tua história aqui, Você é uma pessoa que crê na promessa de Deus, de repente quando você alcançou a promessa de Deus, de repente as coisas começam a ficar difíceis. Às vezes você queria tanto casar, arrumou um casamento, mas de repente agora o casamento está difícil demais. Guerras, brigas, dificuldades que estão compondo esse casamento. Às vezes você é uma pessoa que conseguiu um emprego, mas lá no emprego é tanta gente se levantando contra você, tanta pancada, tudo quanto é lado, que, meu Deus, a promessa está se cumprindo, de repente
parece que não está bem que se cumprindo, né? Então, aqui você vê Davi, Deus fazendo que a palavra dele seja cumprida na vida dele, se levantou o rei, mas aqui é uma grande resistência. Uma grande resistência para que ele não assuma o trono. Mas eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Às vezes você está aí, esse problema, essa dificuldade, você sabe que tem a promessa de Deus, na tua cabeça as coisas iam começar a fluir, mas de repente está cada vez pior, está difícil, está complicado. Acredite, aquele que começou a obra vai terminar. Isso vai acabar bem. Então aqui há uma grande resistência, mas Davi, ele começa a vivenciar a promessa de Deus. E é um tempo que é bem diferente, ou seja, você está passando por grande dificuldade, grandes problemas, mas há de chegar o tempo, e o tempo é agora, em que você vai começar a viver as promessas de Deus. Você vai começar a sentir, a vivenciar, a desfrutar daquilo a qual Deus prometeu para a tua história. E depois disso, né, tá aqui Davi sendo rei de Judá e Isbosete sendo rei de Israel. O que vai acontecer? Vários conflitos. E então, o capitão de Davi e o capitão de Isbosete vão se encontrar. O capitão de Davi é Joabe. Joabe é o capitão de Davi que vai se encontrar com o capitão de Isbosete, que é Abner. Então tá aqui Joabe e Abner, cada um representando o rei. Então eles vão se confrontar. Então tá aí a guerra vai começar. Só que Joabe fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar 12 pessoas aqui do meu grupo para batalhar com 12 pessoas do seu grupo. Quem ganhar, ganhou. E aí acaba essa guerra. Abner concorda e de repente há essa briga. 12 de um lado, 12 de outro. Só que ninguém vence. Todo mundo morre. E aí, então, os soldados de Joabe vai lutar agora com os soldados de Abner, cada um representando um reino. E eles entram na batalha e a Bíblia fala que é uma guerra sangrenta, terrível. Só que os que estavam com Joabe, que é representante do rei Davi, começa a vencer a batalha. E o irmão de Joabe, ele tem uma ideia, ele fala assim, você quer saber de uma? Eu vou acabar logo com essa guerra. Então o irmão de Joabe vai atrás de Abner para o matar. E ele persegue, só que quando Abner está fugindo e o irmão de Joabe está indo para pegar Abner fala, vai embora para tua casa. Eu não quero ferir você porque eu não quero entrar em guerra com Joabe. Para não ser uma coisa pessoal. Aqui eu estou lutando aqui a guerra do rei, assim como o Joabe está lutando a guerra do rei. Nós não somos inimigos, é propriamente dito. Mas se eu matar o irmão de Joabe, é claro que agora Joabe vai ser meu inimigo íntimo. Então ele não quer matar, ele pede para o irmão de Joabe ir embora. Mas ele insiste, até que de repente não tem mais como fugir da batalha. Então tá lá Abner, mais o irmão de Joabe. Mas o que acontece? Abner é que vence. Abner vai lá e mete a espadada que entra nele e sai nas costas. Coisa terrível. E aí o que acontece? Então, depois desse acontecido, Joabe está perseguindo Abner. Ele não chegou a ver que houve esse confronto entre o irmão dele mais Abner, mas depois desse conflito todo, Abner grita para Joabe e fala o seguinte, disse, consumirá a espada para sempre, não sabes tu que por fim haverá amargura? Até quando não hás de dizer que o povo e deixe de perseguir os seus irmãos? E disse Joabe, vive Deus, que se não tivesse falado, só pela manhã o povo teria caçado cada um e perseguido o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou e não perseguiram mais Israel, tampouco pelejaram mais. Então o que acontece aqui? Abner, ele fala, Joabe, para Joabe, pelo amor de Deus, nós somos irmãos, somos o mesmo povo, não tem por que a gente estar pelejando. Ele pede para Joabe parar e ele estava perdendo a guerra. Então, na verdade, se Joabe continuasse, Joabe, né, teria decretado logo o final aqui e Davi logo teria sido o rei. Mas Joabe entende que ele está perseguindo, ele está lutando contra os seus próprios irmãos. É o mesmo povo aqui.
E é aqui que eu quero chamar a sua atenção de guerras desnecessárias. É terrível quando você está disposto a lutar uma guerra desnecessária. No livro de Efésios fala que o diabo é bem organizado, né? E o diabo não luta contra si mesmo. Por que ele não luta contra si mesmo? Porque isso é burrice. Por que eu vou lutar contra mim mesmo? Por que eu vou lutar contra... Como é que o chefe, né, o maioral dos demônios, vai lutar contra os demônios? O que é mais lógico? Se unirem para destruir o inimigo comum. Então, esse é o ponto aqui. E esse aqui é um ponto que você tem que guardar no teu coração. Para de lutar guerras desnecessárias. Para de lutar contra o teu irmão. Para de lutar contra o teu pai. Para de lutar contra a tua esposa. Para de lutar contra os teus filhos. Os filhos, para de lutar contra os teus pais. São guerras desnecessárias. Então, toda vez que há uma guerra interna, há um enfraquecimento. No casamento, se o marido está sempre lutando contra a mulher, o casamento é enfraquecido. Então ele está perto de se acabar, ele pode se acabar. Quando um casal ele é virtuoso, é um casal forte, é um casal que é unido, apesar das diferenças, apesar de eles terem conflitos pessoais, porque isso sempre vai acontecer, mas eles são unidos, eles não estão em disputa. Tem muitos casais que vivem em disputa. O casal que vive na amizade, um tentando levantar o outro, isso fortalece o casamento, isso faz com que ele fique poderoso. No trabalho, não se levante contra o teu chefe, não se levante contra o funcionário, eu estou sendo perseguido. Não, isso te enfraquece. O que te fortalece é você se unir, é você abraçar, é você batalhar. Na igreja, não é se levantar contra o pastor, se levantar contra o obreiro, se levantar contra a líder de oração, a líder das irmãs, o líder dos jovens. Não, é se unir. Por dentro, você tem que se unir, aí você se torna uma pessoa forte para enfrentar as batalhas diárias. Então, o que está acontecendo aqui é uma guerra desnecessária. Às vezes a gente se magoa tanto, é tão ferido, que a gente está sempre pronto para poder viver de guerra, viver de briga. E isso só está te enfraquecendo. Essa palavra aqui é uma palavra muito firme para te colocar no entendimento de que vale mais a pena você se unir, se fortalecer, do que você viver de guerra, principalmente guerras desnecessárias. A nossa vida é matar um leão por dia. Essa que é a verdade. Nós sempre temos muita dificuldade na vida. E aí, aonde você tem apoio é na família. Então não faça da sua família um lugar sangrento, um lugar onde você é mais uma batalha. Não. Seja um lugar onde você recupere suas forças. Ah, mas aí minha família não me entende, não tem como. Então sai fora dessa família. Vai viver sozinho. Ou então, sabe, é um casamento destroçado, destruído. Sabe? Então chegou o momento de alguém tomar uma posição, né? Ou vocês tomam uma posição, ou vai todo mundo para a lama. Tem que tomar posições firmes, decididas, para que as coisas parem. Você não pode alimentar essa guerra eterna. Ninguém consegue viver isso. Uma coisa que é clara é que tem pessoas que fazem o seu casamento uma guerra. E é terrível. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quando a gente vive numa prisão, ninguém no mundo quer viver numa prisão. Nem os bandidos. As pessoas vão lá, são julgados. Tem uns que falam assim, eu vou para a cadeia mesmo, vou morrer lá. Até chegar lá. Quando chega lá, depois de alguns meses, a pessoa fala, ela quer lutar pela liberdade. Quer sair, quer se livrar daquele sistema. Por quê? Porque é um sistema ruim. Tem pessoas que faz da sua esposa a sua prisioneira. Sabe? Controlando, dizendo... Cara, quanto mais você aprisiona uma pessoa, mais ela quer liberdade. Mais ela quer liberdade. O seu ciúme, o seu descontrole emocional. Quanto mais você prende, a mulher também, quando ela tem esse ímpeto de saber de tudo, o que você está falando, quer dizer, fica aprisionando a pessoa. Acenda o seu celular, me dê tudo, tal. Eu tenho que saber onde você está, com quem você fala, onde você vai. Esse sistema prisional faz com que a pessoa queira liberdade. Você vai perder. Ao invés de você fazer... Tem uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, que a pessoa falou assim para mim. Ela tá aqui no canal, né? Ela deve se lembrar, né? A pessoa falou assim para mim assim, eu encontrei um sistema que eu consigo com tal coisa, tal... Porque eu não quero falar aqui para não dar ideia para as pessoas. Mas assim, a pessoa tinha um sistema que ela conseguia saber aonde a outra estava.
Ela conseguia saber, falou assim, agora sim, agora, falando para mim, né? Agora eu vou conseguir entender o que essa pessoa está fazendo, com quem que ela está. E ela perguntou para mim, né, o que eu achava. Eu falei assim, sabe o que você deve fazer? Você deve pegar esse sistema e jogar tudo no lixo. Porque se você não consegue confiar numa pessoa, você não deveria estar com ela. Se você não consegue confiar na pessoa, então você não deveria estar com ela. Ah, mas a pessoa já se mostrou que de fato ela não é confiável. Então por que você está com ela? Já devia ter se separado, já devia ter ficado longe. A gente anda com quem a gente confia. E toda vez que você entra num relacionamento e que a pessoa ela é uma prisioneira, ela vai querer sair desse relacionamento. Esse relacionamento é horrível. Você não quer estar assim no relacionamento. Então por que você acha que o teu companheiro, a tua companheira vai querer ficar dessa forma com você? Ela vai querer se livrar de você. Então, cuidado com as guerras desnecessárias. Aumentando a briga, sabe? Com filho, de vez de discutir com o filho, sabe? Se um sistema não dá certo, você tem que usar outro. Eu me lembro que uma vez eu estava aconselhando uma pessoa que ela vivia de bater no filho. Mas eu falei assim, na primeira vez que você bateu, na segunda vez que você bateu, que eu não sou contra, né? Desde que seja algo para correção, não para humilhar, ou matar, ou espancar. Isso não existe no cristianismo, mas como correção, sim. Eu sei que algumas pessoas são contra, mas biblicamente é uma realidade. Se você tá aqui o texto, né? Tá aqui claro. Então não tem quando é para correção, não tem problema. Porém, se não está funcionando, eu já bati uma vez, não deu certo. Bati duas vezes, não deu certo. Então eu tenho que usar outra estratégia. Porque batendo vai dar certo. Agora, se você continuar batendo, então logo você é o monstro da história. Logo é você que tem problemas. Você que precisa de tratamento. Porque você tem que fazer aquilo que dá certo. Tem correções que dá certo. Outras, elas vão funcionar por um tempo. Em um certo momento já não vai funcionar mais. Então você vai ter que usar outras estratégias. Agora, se você insiste em bater, então logo o problema é você. Guerras desnecessárias. Cuidado com isso. Não sufoque as pessoas, não sufoque seus relacionamentos, não sufoque os seus filhos. Então aqui ele resolve parar com a guerra, só que é claro que no meio do caminho Joabe vai descobrir que Abner matou o seu irmão. E agora a coisa vai ficar pessoal, tanto que no versículo 30, também Joabe voltou a perseguir Abner. Por que ele voltou? Porque ele descobriu que Abner matou o seu irmão. E aqui, você vê que a promessa aconteceu, porém, houve uma resistência grande. Mas logo nos próximos capítulos você vai ver que as coisas vão fluir para que a promessa se cumpra na sua totalidade. Então, eu quero dizer para você que fique tranquilo. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que as coisas estejam difíceis e complicadas, elas vão se harmonizar com a palavra do Eterno. Essas coisas elas vão se encaixar para que a palavra de Deus se cumpra. Aquele que promete é aquele que cumpre. Aquilo que Deus fala não volta atrás. Tudo que Deus fala é para se cumprir segundo a sua graça e a sua misericórdia. Nesses momentos de provações, nesses momentos de dificuldade, a promessa veio, mas com tanta dificuldade, o ponto aqui é continue crendo, continue acreditando, porque Deus vai te dar a vitória. E não se esqueça de não fazer batalhas desnecessárias. No teu casamento, se une ao teu esposo. Na tua família, se une aos teus filhos. No emprego, se une aos funcionários. Na igreja, se une ao pastor. Por mais que você discorde, não faça batalhas desnecessárias.